Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos o primeiro domingo da Quaresma e o tempo da Quaresma é para a Igreja um tempo de deserto. E deserto é aridez, falta de vida, solidão, silêncio. Como herdeiros do povo da Bíblia, o deserto lembra Abraão, chamado por Deus a deixar sua terra, seus bens, parentes e amigos. Abraão parte, guiado só pela fé. Deserto evoca aquele punhado de escravos hebreus liderados por Moisés em busca da vida e também da liberdade. E lembra Jesus, que antes de iniciar seu ministério público, vai ao deserto para se encontrar mais profundamente com Deus e consigo mesmo, confrontando-se com a dureza da missão que o espera. Depois de ser batizado por o João Batista no Rio Jordão, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde supera as tentações de Satanás. Como o povo de Deus que passou pelo deserto para entrar na terra prometida, Jesus passa pelo deserto, onde se prepara e se fortalece para a missão. Depois disso, ele vai para a Galileia, onde começa o anúncio do reino de Deus. O tempo esperado chegou. O Espírito, nos diz o texto de hoje, O Espírito impeliu Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. Hoje, o Espírito Santo impele, empurra, joga cada um de nós numa situação de deserto. Porque somente nele podemos ouvir Deus falar ao nosso coração. O deserto é necessário para que possamos nos afastar de tudo aquilo que tem nos afastado também de Deus e dos irmãos. Ele é também uma experiência de correção, de educação, de conversão, de rever qual é a meta da nossa vida. Na Quaresma, devemos buscar esse deserto através da nossa decisão de fazer silêncio, de olhar para dentro e de nos confrontar conosco mesmos e com o mal que nos habita. Jesus ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. As tentações nos ensinam que não é possível tornar-nos a pessoa que fomos chamados a ser sem lutar. Ninguém se torna senhor de si mesmo enquanto não lutar com os demônios que habitam o seu interior e que tentam mandar na sua vida. O confronto com as tentações nos lembra que as mudanças que contam na nossa vida não acontecem de um dia para o outro ou de forma espontânea. Acontece no meio de um paciente combate interior, como nos diz o cardeal Tolentino Mendonça. Se quisermos sair da Quaresma curados, libertos, transformados, precisamos enfrentar o combate interior contra a nossa preguiça, o nosso comodismo, o nosso vício e os nossos maus hábitos. As armas que Jesus usou durante sua vida para vencer o seu combate interior são as mesmas que podemos usar. A oração, nascida da consciência de que não somos autossuficientes e não podemos vencer o maligno por nós mesmos.
a sinceridade diante dos próprios sentimentos, nascida da consciência de que não somos anjos, a paciência conosco mesmos, nascida da consciência de que só sofre quedas quem se dispõe a caminhar, o jejum, nascido da consciência de que podemos administrar nossos instintos e não sermos administrados por eles, a perseverança e a determinação, nascidas da consciência de que Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças, mas, junto com a tentação, nos dará os meios de sairmos delas e a força para suportar. Toda experiência de deserto é uma experiência de purificação da nossa fé, de correção da imagem de Deus que temos dentro de nós. Vejam que na época de Noé, Deus era interpretado como aquele que resolveu exterminar, por meio do dilúvio, a vida do ser humano e dos animais da face da terra. Isso por causa da maldade do próprio ser humano. Quando a experiência do dilúvio terminou, Noé e sua família puderam ter uma imagem mais clara de Deus, como aquele que fez aliança com a terra e com toda a vida que há nela. Uma aliança que será lembrada toda vez que surgir um arco-íris no céu. Deus não está interessado em fazer guerras aos homens. É por isso que no lugar do arco de guerra, Ele colocou no céu o arco-íris. Nós não estávamos na arca com Noé, mas vivenciamos a salvação do dilúvio por meio do nosso batismo, conforme afirmou o apóstolo Pedro. A arca corresponde ao batismo que hoje é a vossa salvação. A água do batismo foi derramada sobre a nossa cabeça, não para limpar o nosso corpo da sujeira, para pedir a Deus uma boa consciência, uma consciência como a de Jesus, voltada para o Pai, que aceita ser conduzida pelo Espírito Santo e que não se deixa enganar pelas mentiras do tentador. Foi para isso que fomos batizados. Batizados ou não, mas assim muitas pessoas navegam na internet praticamente todos os dias. Quantas delas se afogam ou se pervertem nessas águas? Neste sentido, o Papa Francisco alertou na encíclica Fratelli Tutti: não podemos aceitar um mundo digital projetado para explorar as nossas fraquezas e tirar fora o pior das pessoas. Talvez um saudável jejum de redes sociais nos ajudaria a terminar o período da Quaresma melhores, mais humanizados e mais fraternos, mais filhos do arco-íris do que filhos dos arcos de guerra, convencidos de que toda a guerra deixa o mundo pior do que o que encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal. Também nos diz o Papa Francisco em Fratelli Tutti. Uma última palavra. Durante a sua experiência de deserto, Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Todos nós temos instintos selvagens e impulsos angelicais. Devemos evitar a tentação de eliminar um e ficar com o outro. Ambos fazem parte da nossa humanidade. Ambos
precisam ser integrados em nosso caminho de conversão e de santificação. A harmonia daquilo que é selvagem com aquilo que é angelical aponta para o mundo reconciliado, para o ser humano pacificado, para a humanidade redimida pelo ungido do Senhor. Permitamos que o Pai forme em nós os sentimentos do Filho, e de modo que possamos sentir todo ser humano como um irmão, como uma irmã. Jesus foi capaz de vencer as tentações de Satanás. Ele passou pelo deserto e saiu de lá fortalecido. Este tempo de Quaresma deve ser para nós também um tempo de deserto, de penitência, de preparação. Quais as tentações que somos desafiados a superar hoje? Assim como Jesus reconheceu na prisão de João o sinal dos tempos, devemos estar atentos e ver sinais de Deus na nossa história. Outro aspecto importante é entender que continuamos a viver um Kairós, o tempo da graça de Deus. Este é o tempo de anunciar o Evangelho, a boa notícia da parte de Deus. O reino está próximo. É preciso ter olhos abertos para ver as ações e a presença de Deus, deste reino que é de Deus, mas também é nosso. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me, imaginando o lugar, o deserto de Judá, onde Jesus é impelido pelo Espírito e é tentado por Satanás. Peço aquilo que quero. Peço ao Senhor para que eu compreenda o valor da tentação como purificação. E peço-lhe também inteligência para reconhecê-la e a vontade de superá-la, ou a graça, e não ser surdo, por essa graça de não ser surdo às suas palavras. E buscando tirar proveito, medito cada palavra do texto. A todos um excelente e abençoado domingo e uma Quaresma que nos torne melhores, mais santos e santas diante de Deus e também dos irmãos e irmãs.